Olá, queridos irmãos, amados em Cristo, que Deus o abençoe a todos. Eu estou passando onde eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui na Escritura que o que você está buscando em Deus falta muito pouco para estar em suas mãos. Aquilo que você tanto deseja, Jesus está se aproximando de você. Ele está te sondando, não é de hoje. E alguém deve dizer, então o que falta para Deus entregar a vitória nas minhas mãos? Talvez alguns, estou falando de alguns. Tudo o que você precisa é abrir o seu coração. Quando você abre o seu coração, deixa Jesus entrar na tua vida. Quando você abre o seu coração e deixa Ele entrar na tua casa. Quando você deixa o Espírito Santo, o amigo conselheiro, oh glória, pegar nas suas mãos, te guiá-lo, te conduzi-lo. Eu vou te dizer, não tem ninguém melhor que Ele para te levá-lo diretamente à vitória que para você está preparada. Talvez tenha alguém me ouvindo que você está tentando fazer do seu jeito. E do nosso jeito, queridos irmãos, vai dar sempre errado. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo segurar nas nossas mãos e nos conduzi-lo ou nos guiá-lo, aí você vai ver que tudo será diferente na sua vida. Evangelho de João 21, versos de número 7, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Quando você lê esse texto, logo vai passar pelo seu coração Jesus indo resgatar alguém que aparentava perdido. Era o que parecia estar acontecendo com Pedro. Esse Pedro tinha negado Jesus lá atrás. Só que mesmo ele negando Jesus, o amor sempre vence. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro tinha desistido de Jesus, mas Jesus estava indo de encontro a ele. Jesus estava por perto. Jesus estava ali nas proximidades, porque sabia que aquele que tinha negado ele lá atrás ia precisar dele lá na frente. E esse Pedro aqui com seus companheiros passaram a noite inteira, senhoras e senhores, dentro de uma embarcação, tentando pescar alguma coisa, mas a embarcação continuou vazia. E o porquê? Esse Pedro com os companheiros tinha deixado Jesus para trás. E o fato de ter deixado Jesus para trás, quando eu digo que tinha deixado Jesus, eu estou dizendo que eles estavam fazendo do jeito deles, não conforme eles o haviam sido instruídos lá atrás pelo próprio Cristo. Estão fazendo da forma que eles acham que está certo, porque estão tendo como base aqui a palavra de Pedro. E não adianta, senhoras e senhores, a gente fechar o coração, insistir do nosso jeito, insistir na nossa força, ficar se desgastando. Quando eu falo insistir na nossa força, estou falando de dureza de coração. Quando eu falo insistir na nossa força, estou falando da gente ignorar a palavra de Deus e fazer conforme o que a gente acha que está certo. Tem tanta gente me ouvindo agora que está se desgastando, está preocupado, o barco está vazio, não está dormindo direito, o fardo está pesando. Ei, Deus não quer isso para você. Deus não quer te ver assim. Deus não quer que a sua embarcação continue vazia. Quantas pessoas estão me ouvindo agora vazio de fé, vazio de paz dentro de casa, vazio de esperança, vazio de amor, pessoas que não sabem o que é ser feliz, vazio de saúde, financeiramente falando, vazio de prosperidade.
porque não quer obedecer, quer insistir na dureza do braço e as coisas estão saindo do controle. Já percebeu? Você que está me ouvindo agora, me refiro àqueles que estão fazendo na força do braço. Já percebeu o quanto você está se desgastando? Já percebeu o cansaço que a vida está te causando? Já percebeu as preocupações nos últimos dias, nos últimos tempos, como estão se multiplicando na sua vida, sobre os seus ombros? Tudo que precisa, senhoras e senhores, é você abrir o seu coração, deixar Jesus entrar, dar uma chance para Ele, dar uma oportunidade para Ele. Assim como Ele está te dando uma chance, você precisa dar uma chance para Ele também, entrar na sua história, entrar na sua vida, entrar na sua casa, no seu lar. Que coisa melhor do que deixar Jesus entrar e você ter paz, alegria, noite de tranquilidade, senhoras e senhores. Quantas pessoas não sabem o que é isso? Quantas pessoas estão vivendo à base de medicamentos, vazio de saúde. Era o que Pedro estava aqui, o barco estava vazio, passou a noite toda, não tinha apanhado nada, mas no final do versículo 7, o discípulo amado viu que era o Senhor e falou para Pedro: é o Senhor. Sabe o que Pedro fez? Se vestiu que estava despido e se lançou ao mar, foi de encontro a Ele. Talvez você está precisando lançar sua fé de novo, lançar suas raízes de novo, volta a ser quem você já foi um dia. Talvez você está precisando rever seus conceitos, se lançar de novo em termos de obediência, voltar a observá-lo, os preceitos de Deus, para que volte a haver providência de novo. Quando eu falo de providência, estou falando em todos os aspectos, porque tem gente que, assim como por um lado alguns estão tendo providência em tudo, por outro lado alguns não estão tendo providência em nada. Era o caso de Pedro, deixou o Senhor para trás e estava tentando do jeito dele, e do nosso jeito não vai dar certo, do nosso jeito vai nos causar desgaste, do nosso jeito, queridos irmãos, vai nos causar cansaço, do nosso jeito vai nos causar preocupação, noites mal dormidas, do nosso jeito só vai nos causar dor, sofrimento, tristeza, aflição, angústia, até mesmo depressão, dívida. Vê se não é o que está acontecendo com a maioria hoje em dia pelo mundo todo. Sabe por quê? Porque está tentando do seu jeito, e aí Deus não vai deixar dar certo, para dizer assim: até onde você vai insistir? Até onde você vai continuar tentando do seu jeito? Na sua força não vai funcionar. Zacarias 4:6. Não é na força nem na violência, mas do poder do meu Espírito, diz o Senhor. É pelo poder do Espírito de Deus, senhoras e senhores. Então, para aqueles que estão insistindo na força do braço, não está dormindo direito, vivendo preocupado, aflição por todos os lados, vazio de tanta coisa que não era para estar vazio. Será que você não tem deixado Jesus para trás e está tentando do seu jeito? Será que esse não é o motivo do seu barco estar vazio, enquanto deveria estar cheio? Versículo 9: ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. Não sei se você observou, mas Pedro e os companheiros têm todo equipamento de pesca. Passou a noite toda e a embarcação está vazia, e Jesus sem nenhum equipamento, lá do lado de fora da praia, lá do lado de fora daquele lago, ou do outro lado, o lado da fé. Eles estavam com pão e peixe preparado, esperando aqueles que estavam com o barco vazio. Ele está esperando por você para prover na sua vida. Está esperando você abrir seu coração. Está esperando você se lançar e de encontro a Ele. Estou falando de obediência. Estou falando em você deixar de insistir do seu jeito e fazer do jeito certo.
Se você deixar de insistir na força do seu braço e fazer do jeito certo, conforme a palavra, não vai mais te faltar providência a partir de hoje. Não vai te faltar pão e não vai te faltar peixe. Eu estou te dizendo que não vai mais te faltar providência. Desde que você se lance, como Pedro fez no final do versículo 7. Se lançou e foi de encontro ao Senhor, ou seja, a partir de agora vai obedecer. A partir de agora vai lançar fé sobre a palavra, ou tendo como base a palavra de Deus. A partir de agora vai lançar suas raízes, voltar a confiar, a obedecer de novo. Não vai faltar providência mais. É só você se lançar, fazer do jeito certo. Ele está com tudo preparado para você. Ele tem a providência que você precisa. Jesus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te socorrer. Ele quer suprir cada uma das vossas necessidades, como disse o apóstolo Paulo certa vez. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo disse isso certa vez. Mas tem que se lançar e de encontro a Ele, que é obedecer a palavra, lançar sua fé sobre a palavra, obedecer a palavra de Deus, abrir o seu coração e fazer conforme você está sendo instruído. Será que não é o que está faltando para muitos que estão me ouvindo? Está lançando a sua fé de qualquer jeito, está lançando a fé na força do seu braço, está lançando a fé conforme o que você acha que está certo, porque uma coisa é o que nós achamos, outra coisa é o que Deus acha. Uma coisa é o nosso entendimento, outra coisa é o entendimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que é isso que está faltando para a maioria que está me ouvindo agora. Jesus está com a sua vitória pronta. A sua vitória está esperando por você. Ele está com tudo preparado, tudo que você está orando há tanto tempo. Desde quando você começou a orar já está preparado. Lá de trás, lá de trás, lá de trás. Mas mesmo a sua vitória estando pronta, preparada para te ser entregue, tem alguns que continuam com o barco vazio. E por que será? É porque você está tentando do seu jeito. Ei, deixa o Espírito Santo te guiá-lo de novo. Deixa o Espírito Santo cuidar de você de novo. Deixa o Espírito Santo te conduzir de novo. Deixa o Espírito Santo prover de novo. Deixa o Espírito Santo te ajudar de novo. Ele está com pão e peixe, tudo preparado, esperando por você. A sua vitória está te esperando, não é de hoje. Está tudo prontinho. Só depende de você para ser entregue nas suas mãos. Agora o que não pode é você continuar tentando do seu jeito, na força do seu braço, conforme o que você acha, deixando Jesus para trás. Com certeza é o que está te faltando. Ei, tem alguns que precisam ouvir o que eu vou falar aqui. Se arrepende. Não é feio se arrepender. Feio é a gente insistir e o barco continuar vazio. E Deus continuar olhando para a gente e nos perguntando: até quando você vai insistir na dureza do coração? Se arrepende e dê uma chance para Cristo. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele entrar na tua causa. Deixa Ele entrar no teu projeto. Faz um voto no teu coração com Deus. Quando eu falo de voto, estou falando de obediência. Se comprometa com Deus, compromisso, Senhor. Eu vou abrir meu coração, vou deixar o Senhor entrar. E se o Senhor fizer isso por mim, eu estou me comprometendo, não vou desobedecer nunca mais. Eu vou te obedecer em tudo. Você tem fé para isso? Faça um voto com Deus. Vou te obedecer em tudo. Eu vou deixar o Senhor entrar. Se o Senhor mudar minha história, conta comigo. Eu vou te obedecer em tudo a partir de hoje. Ah, Deus vai te abençoar tanto. Vai haver chuva na sua vida. O barco vai transbordá-lo. Depende de você. Tudo está preparado. Tudo está pronto. É só você dar uma oportunidade para Jesus. Versículo 12 para finalizar. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veja, a providência parecia estar longe. Pedro passou a noite toda tentando e não tinha pegado nenhuma sardinha. A rede, o barco continuava vazio. Enquanto o barco de Pedro está vazio, do outro lado daquele lago, Jesus estava com tudo preparado para eles. Ou seja, a providência já estava ali, ó. Tudo pronto, só que do outro lado.
Jesus esperando que Pedro se lançasse e fosse ter com ele de novo. Quando Pedro deixou de insistir, foi ter com Jesus, o que Pedro tentou a noite toda não conseguiu. Estava tudo preparado, não dentro d'água, mas do lado de fora da água esperando por ele. Está tudo pronto esperando por você. Está tudo nas mãos de Deus. E a questão de tempo pode estar nas suas mãos. Depende de uma atitude da sua parte. Se comprometa com Deus. Deus gosta de pessoas de fé. Pessoas que se comprometem. Pessoas que se comprometem e não negam a fé. Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Pessoas que Deus olha para dentro do coração e vê verdade nelas. Vê que elas estão prontas, dispostas a se comprometer. A partir daqui tudo vai dar certo. Basta uma atitude da sua parte. Assim seu barco vai transbordar e não irá te faltar providência nunca mais no nome de Jesus. Tá bom? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. E que seu barco venha transbordá-la no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Até a próxima.